um debate sobre a fundação da Paraíba. É óbvio que as falas aqui ditas e o material já publicado não foram capazes de exaurir todas as dúvidas e continua as controvérsias. Precisamos lembrar que nós estamos aí na casa dos mais de 430 anos do fato ocorrido para o momento atual. É possível que as escritas, a gente tem, a professora Eliette trouxe um documento importante que atesta o nascimento da Paraíba, que é o Sumário das Armadas. Nós temos muitos outros documentos que também atestam. Nós temos textos importantes que estão reunidos, depois, se você quiser baixar, Fada. Tem uma História da Conquista da Paraíba, que é uma edição feita pelo Senado Federal, tem em PDF, está lá à disposição também. Claro que a escrita, como eles fizeram, não tinha o rigor científico acadêmico que se estabeleceu hoje, para se estabelecer essas datas, para se analisar documentos, fatos históricos e etc. Mas essas datas, elas fazem sentido, inclusive, se a gente, basta tão somente a gente perceber a cronologia de ocupação do território paraibano. Eu não gosto muito de utilizar o termo conquista, porque eu acho que o termo conquista me parece que não existia ninguém aqui, ou que aqui existia bárbaros, onde os portugueses chegaram e conquistaram e fizeram isso aqui o melhor dos mundos. E, no meu entendimento, não foi isso que aconteceu. O que acontece, de fato, como acontece no Brasil, a partir do século XVI, é justamente a ocupação do território brasileiro e, por consequência, a ocupação do território paraibano. Então, é importante que a gente, no meu entender, que a gente veja toda essa, cronologicamente, didaticamente, como a gente coloca, a questão das expedições de conquista, As expedições de conquista que se inicia logo após ao fato da ocupação pelos índios do engenho Tracunhaém, em resposta à forma como Diogo Dias tratou a indígena, que terminou depois, aqui para mim foi um cárcere privado, uma morte seguida de uma ocultação de cadáver, Se a gente fosse olhar a luz de hoje, é claro que a gente olhando à luz do sessentismo, a gente não tinha essa terminologia, então ele pegou a Índia, ninguém sabe o que foi por sabe que essa Índia desapareceu. Os familiares indígenas, a parentada desse índio, vem à fazenda, ao engenho, e entra em confronto com o Diogo Dias, porque ele não dá conta da Índia, enfim. E a gente sabe o que ficou na história conhecido como o episódio de Tracunhaém, mais didaticamente nos livros de história, como a tragédia de Tracunhaém. E, mais uma vez, eu volto aqui, não uso a terminologia tragédia, toda vez que eu vou falar, eu coloco a terminologia por questões didáticas, por questões que os nossos alunos terminam por assistir a aula e ver lá alguns professores chamando de tragédia, mas, na verdade, é uma resposta do indígena, dos indígenas, a forma como eles foram tratados naquele momento da história. A resposta do governo português à ação indígena foi um possível desmembramento da capitania, um desmembramento do território, onde vai se construir a capitania da Paraíba, e a criação de uma capitania real da Paraíba. E esse fato se dá ali por volta de 74. Mas a notícia disso só chega para nós por volta de 79. E por que chega para nós por volta de 79? Se a gente observar a nossa trilha de expedição, nós temos uma expedição em 75, logo após o fato, mas a expedição de ocupação do território paraibano, ela só vai ocorrer em 79. Então, você não tinha correio eletrônico, não tinha uma cartinha que se mandasse diretamente a Portugal e que recebesse a notícia de Portugal. Essa notícia vinha, de fato, através dessas expedições.
E é essa expedição de 79 que provavelmente vai trazer a notícia de que estava desmembrado do território de Itamaracá, o território que depois vai ser considerado o território da Capitania. Então, eu faria essa consideração inicial para dizer dessas duas datas, 75, 74 e 79. Uma outra data que é muito importante também nessa trilha histórica, nessa trilha de datas da formação do território paraibano, é essa data de 1583, que é quando sai um alvará, né, o governo de Portugal, o rei de Portugal emite um alvará sobre a fundação da Paraíba. E agora sim, aquele território que foi desmembrado em 74, que até então passaria a ser Capitania Real da Paraíba, tem um alvará determinando como deve ser feita a ocupação. E aí é preciso que a gente dê uma olhada na hierarquia das leis no século XVI para entender como a gente tem hoje, que uma lei complementar, por exemplo, o próprio nome já diz, ela complementa algum dispositivo da Constituição. E que um decreto regulamentador, um decreto, ele vai regulamentar uma lei complementar. Então, embora isso esteja a gente pensar isso no século XVI, mas é mais ou menos o que a gente tem. A gente tem uma Carta Régia que cria a Capitania Real da Paraíba e a gente vai ter esse alvará que vai dizer como que vai se dar essa ocupação do território paraibano. Finalmente, chegando a se constituir esse território em 1585. É importante que se diga que mesmo que o sumário das Armadas traga toda essa construção, né, toda essa construção dos cavalos, de quantos cavalos vieram, de quantos escravos vieram, de quantas armas veio, desde 1974 nós tínhamos pessoas vindo e voltando ao Paraíba. Nós tínhamos franceses que estavam vindo ao Paraíba, o território onde vai ser chamado de Paraíba. Nós tínhamos, né, outras, né, inclusive nós temos notícias, tem documentos comprovando que outros patrícios, né, também vieram à Paraíba. Então, é importante que a gente saiba que mesmo a construção da Paraíba se dando do ponto de vista do alvará em 83 e a sua regulamentação final e a sua em 1585, até 1585 nós já tínhamos pessoas ocupando o território paraibano, especialmente aquilo que vai ser chamado a partir de 1585, vai ser chamado de a capital da capitania vai ser chamada de Nossa Terra.